Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. Nessa videoaula, tá, eu estarei falando apenas sobre as características gerais da colonização aqui do nosso continente, tá? Depois, numa próxima videoaula, eu venho citando para vocês aí, focando apenas na colonização portuguesa, inglesa e espanhola, tá? Então, bora aqui para as características. Aqui no nosso continente, tivemos dois tipos de colonização, né? Ou a colonização de explorações ou a colonização de povoamento. O que foi ambas? Que nem o próprio nome diz, a colonização de exploração, ela tinha como principal objetivo, né, explorar os recursos da sua colônia e mandar tudo para sua metrópole. O objetivo dessas colônias era enriquecer a metrópole. Então era muito comum se tirar, né, as pedras preciosas, a gente tirar os produtos agrícolas, né, mandar alguns indígenas também, né, para a região da metrópole. Então, tudo aquilo que era considerado de valor era mandado para enriquecer a metrópole, tá? Na colonização de exploração, tivemos, né, essa característica aí, tanto na América Portuguesa, quanto na América Espanhola, quanto na América Inglesa. Mas a América Inglesa eu quero deixar em destaque que apenas ocorreu na região sul, ok? A colonização de povoamento, ela vai ter essa característica apenas na América Inglesa, na região do norte. Que nem o nome diz, né? O principal objetivo era povoar. Então, os primeiros habitantes que vão acabar vindo nessa região, né, com o objetivo literalmente de fincar raízes, né, de tentar criar sua vida e assim dar descendentes a essa nova região, né, eram principalmente puritanos que fugiram da região da Inglaterra porque estava sofrendo muita perseguição religiosa, tá? E alguns camponeses que foram expulsos das suas terras comunais por conta dos cercamentos. Então, esses indivíduos acabaram chegando aqui na região da América do Norte, tá? Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que a colonização de exploração, né, conforme ela vai sendo invadida por algumas outras nações, acabou se vendo a necessidade de povoar ela como uma forma até de tentar proteger esses empreendimentos aí, né, dessas grandes metrópoles. Falando em administração colonial, né, a gente vai dizer que o poder aqui na nossa colônia ela era dividido em dois. Temos aqui o poder real e o poder local. O poder real era quando o rei ele nomeava, né, esses governantes e eles acabavam recebendo títulos de vice-reis, governadores e governadores gerais, tá? Uma coisa aí que eu quero deixar bem claro é que esses indivíduos eles tinham tanto poder de jurisdição civil, criminal e militar, ok? Aqui no poder local, eu até coloquei aqui em negrito para ficar mais fácil para vocês poderem identificar, né? Aqui na América Portuguesa, quem dominava esse poder local eram as câmaras municipais. Essas câmaras municipais, elas eram administradas principalmente por uns personagens chamados homens bons, né? Que nada era mais do que homens brancos, ricos, né? Grandes donos de fazenda, aristocráticos. Então, eles que eram os responsáveis, né, por essas câmaras municipais, por essa governança local aí. Na América Espanhola, quem vai se destacar vão ser esses cabildos, né, que em grande parte eram de crioulos. Na videoaula, né, que eu estarei gravando para vocês falando sobre a América Espanhola, eu vou focar bastante sobre essa classificação social, tá? E aí eu venho falando bastante sobre os crioulos. Mas esses crioulos, eles nada mais eram do que filhos de espanhóis nascidos na América. E como eles ficavam à margem da sociedade espanhola, então eles se viam aqui no nosso continente, né? A forma de se estar acima, né, das outras classificações social. Então, por eles terem essa liderança local, né, eles foram até um dos responsáveis de planejar até a independência, né, dessa América Espanhola aí. Para falar a verdade,
né, pegando esse embalo aí, né, pegando esse estalo que eu tive agora, a maioria desse poder local, eles que foram, né, os grandes responsáveis por fazer essa independência. Só aqui, né, na América Portuguesa, que no caso seria o Brasil, que vai ser um pouco diferente, porque quem vai ser o responsável por criar a nossa independência, né, vai ser o português chamado Dom Pedro, ok? Já na América Inglesa, que eram os responsáveis, né, por esse poderio local, era a Casa de Representantes, que nada mais eram do que colonos, né, que se juntavam em assembleias e eles que ficavam os responsáveis por governar, né, aquelas regiões locais, tá bom? Uma coisa que eu quero deixar bem claro, que o fiscalismo, até porque a gente sabe que nessa América, né, colonial, tinha uma coisinha chamada Pacto Colonial, em que o principal objetivo, né, da colônia era sempre mandar os recursos, mandar riqueza para sua metrópole. Então, o fiscalismo ele era muito forte, né, durante esse período. Deixa eu só respirar um pouco, gente. Pronto. Esse fiscalismo ele vem como principal objetivo de fazer com que esse poder local ele deixe de fazer a famosa roubalheira, né? Porque esse poder local que era responsável de pegar esse dinheiro e entregar na mão do poder real. Só que muito desses poderosos locais aqui, eles acabaram fazendo o quê? Passando a mão, roubando. Então, esses personagens aqui eram os responsáveis por cuidar, né, do dinheiro do rei, tá? Falando ainda, né, sobre essas características, não podemos esquecer, né, do tipos, né, de trabalho obrigatório que tivemos aí na nossa América, tá? Então, tivemos o mais famoso de todos, né, que foi a escravidão. Aqui no nosso continente americano, né, nós tivemos dois tipos de escravidão. Tivemos a escravidão dos indígenas e também tivemos, né, a escravidão negra. Essa daí foi a forma mais comum, né, de se utilizar a mão de obra. Até porque muitos acreditavam que o trabalho assalariado ele iria quebrar, né, grande parte dessa nobreza aí, porque aqui no nosso território tinha vastas extensões de terras, então eles achavam muito mais barato, né, muito mais fácil fazer esse comércio, né, com a África e trazer esses escravos africanos para cá, ou nesse caso, capturar os indígenas, né, e escravizar eles. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, que só escravizavam indígenas aqueles que eram conquistados em guerras justas, aqueles que não aceitavam se converter ao catolicismo, tá bom? Na América Espanhola vai ter uma pouca diferenciação, porque eles acreditavam que os indígenas, eles eram súditos do rei, então por esse motivo eles não poderiam ser escravizados, mas isso não isentava eles de pagar impostos, né? Então, de que forma eles pagavam impostos? Fazendo esses trabalhos obrigatórios. Então, temos aí, né, 3 formas de trabalho obrigatório. Temos o repartimento, que nada mais era do que você pegar aqueles indígenas, repartir entre aqueles proprietários, né, que necessitavam daquela mão de obra, ou nesse caso, né, muitos desses indígenas acabavam trabalhando diretamente para a coroa espanhola, né, principalmente em serviços públicos. Depois, quando eles eram repartidos, eles eram entregues, né, a encomendeiros, que é chamado encomenda aí, né, e eles acabavam exercendo aquele trabalho que esses encomendeiros pediam, né, para que eles fizessem. Em troca, esses encomendeiros, eles deveriam, vamos dizer assim, trazer a fé cristã para esses indígenas, tá bom? E essa encomenda também era uma forma desses indígenas eles estarem pagando os seus devidos impostos à coroa espanhola. E por último, aí temos a mita, né, que era uma prática que na região do Peru, né, desde do grande Império Inca, que eles já tinham esse costume, né, essa prática. A mita, ela nada mais era, né, do que os chefes, né, locais, os chefes tribais, eles escolhiam alguns indivíduos, né, para que esses indígenas que foram escolhidos, para que eles servissem de mão de obra, né,
Claro que essa mão de obra, ela era remunerada, e eles eram obrigados, né, a trabalhar em alguns setores, vamos dizer assim, que ninguém vamos dizer assim, queria trabalhar por vontade própria, né? Então, a grande parte dessa mita aí, né, esses escolhidos, eles eram obrigados a trabalhar principalmente na região das minas, né? A gente sabe que era um trabalho muito perigoso, então a região das minas. Muitas vezes também eles acabavam trabalhando na agricultura e principalmente fazendo serviços públicos, né? Principalmente na construção aí, né, de vias públicas, igrejas, né, centros administrativos e assim por diante. Na América Inglesa, né, vai se caracterizar algo, né, totalmente novo aqui no nosso continente, que nesse caso seria, né, a servidão por contrato. O que seria essa servidão por contrato, né? Grande parte dos ingleses que vieram para o nosso continente, eles não tinham condições de pagar passagens, né, de navio. Então eles faziam um acordo, né, com essas pessoas que faziam esses transportes, que principalmente, né, que eu vou até estar citando para vocês na videoaula, que seriam as companhias de privilégios, né? Então eles meio que faziam um acordo pré-estabelecido, que eles pagariam essa passagem, né, de navio, e a despesa com comida, né, e roupa e materiais de trabalho, né, eles estariam pagando isso daí com o seu serviço, com a sua mão de obra, né? Claro que depois daquele tempo determinado, né, que estava assinado no contrato, esses colonos aí, eles voltariam a ter sua liberdade e assim eles começariam a trabalhar, né, para literalmente começar a ter sua renda e ter vamos dizer assim, começar a ter uma qualidade de vida melhor aqui no nosso continente, tá bom? Então, isso daí é chamado de servidão por contrato. Então, a gente conseguiu observar, né, algumas formas de trabalho obrigatório, né? A escravidão, a gente pega aí, né, esse pagamento de impostos e essa servidão por contrato, ok? Gente, que nem eu comentei para vocês, o vídeo seria rápido, né, porque nós estamos falando apenas de características gerais. Nas próximas videoaulas eu venho, né, caracterizando cada uma dessas colonizações aí, tá? Se caso vocês tiverem dúvida, pode deixar no comentário que eu estarei respondendo. Turminha, beijo, beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.